O efeito Benjamin Franklin para conquistar o coração das pessoas. Desde os tempos de Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, a sabedoria popular nos ensina que fazer favores aos outros pode fortalecer laços. No entanto, Franklin percebeu uma dinâmica ainda mais intrigante. Pedir um favor a alguém pode, paradoxalmente, aumentar a afeição dessa pessoa por você. Este fenômeno, agora conhecido como o efeito Benjamin Franklin, é uma poderosa ferramenta psicológica que pode ser aplicada em diversas áreas da vida, desde a construção de relacionamentos pessoais até a influência no ambiente profissional. Este estudo foi criado para desmistificar o efeito Benjamin Franklin, explorando seus fundamentos psicológicos, ilustrando sua aplicação prática com exemplos do cotidiano e oferecendo um guia passo a passo para você integrar essa estratégia em suas interações. Prepare-se para descobrir como transformar pedidos simples em pontes de conexão e conquistar a simpatia das pessoas ao seu redor. A fascinante descoberta de Benjamin Franklin. Para compreender a profundidade e a sutileza do efeito que leva seu nome, é essencial mergulharmos na vida e no contexto de Benjamin Franklin, um dos mais notáveis e multifacetados indivíduos da história americana. Sua trajetória transcendeu a política, a ciência e a invenção, deixando um legado duradouro que continua a inspirar e influenciar diversas áreas do conhecimento e do comportamento humano. Nascido em Boston em 1706, Benjamin Franklin personificou o espírito do iluminismo e da busca pelo autoaperfeiçoamento. Sua mente curiosa e seu incansável trabalho o levaram a se destacar em inúmeras áreas. Como estadista, desempenhou um papel crucial na independência dos Estados Unidos, sendo um dos signatários da Declaração de Independência e um habilidoso diplomata que angariou apoio internacional para a causa americana. No campo da ciência e invenção, suas contribuições foram igualmente significativas. De seus experimentos com eletricidade, que o levaram à invenção do para-raios, às suas engenhocas práticas como a estufa Franklin e as lentes bifocais, Franklin demonstrou uma mente engenhosa e voltada para a solução de problemas. Além disso, Franklin foi um prolífico escritor e editor. Seu Poor Richard's Almanac era repleto de sabedoria popular e conselhos práticos, influenciando a cultura e os valores de sua época. Sua autobiografia, embora inacabada, oferece um fascinante vislumbre de sua jornada de autodescoberta e seus princípios de vida. Seu legado reside não apenas em suas conquistas tangíveis, mas também em sua filosofia de vida pragmática, seu compromisso com o bem público e sua habilidade de compreender a natureza humana. Foi essa perspicácia em relação às motivações e aos comportamentos das pessoas que o levou a uma observação peculiar sobre a dinâmica da ajuda e da afeição, culminando na descoberta que hoje conhecemos como o efeito Benjamin Franklin. A história que ilustra a gênese desse efeito é singela, mas profundamente reveladora. Em sua autobiografia, Franklin relata uma situação específica envolvendo um de seus oponentes na legislatura da Pensilvânia. Esse homem, de posses e erudição, possuía uma coleção de livros raros e valiosos. Franklin desejava conquistar a simpatia desse rival, reconhecendo a importância de ter apoio unificado para seus projetos e ideias. Em vez de tentar bajulá-lo com elogios ou oferecer favores diretos, estratégias convencionais para ganhar a afeição de alguém, Franklin adotou uma abordagem inesperada. Ele enviou uma carta ao seu opositor, expressando seu grande apreço por um livro específico na coleção do homem, mencionando seu desejo de lê-lo. Com cortesia, Franklin solicitou o empréstimo desse livro por alguns dias. O rival, surpreendentemente, atendeu ao pedido de Franklin e enviou o livro. Franklin, por sua vez, leu-o com atenção e o devolveu com uma carta expressando sua sincera gratidão pela gentileza. A consequência desse pequeno intercâmbio foi notável. Franklin observou que, a partir daquele momento, o comportamento do seu opositor mudou drasticamente. O homem, que antes se mantinha distante e crítico, passou a abordá-lo com cordialidade e, eventualmente, tornou-se um aliado e amigo. A intuição por trás do pedido. A genialidade da abordagem de Franklin reside em sua compreensão intuitiva da psicologia humana. Em vez de colocar o rival em uma posição de devedor de um favor seu, o que poderia gerar ressentimento ou desconforto, Franklin o colocou na posição de benfeitor.
Ao pedir um favor, mesmo que pequeno, Franklin permitiu que seu opositor investisse um pouco de seu tempo e recursos, o empréstimo do livro, em ajudá-lo. A chave para o efeito Benjamin Franklin reside no processo de justificação do comportamento. Para o rival, ter feito um favor a Franklin criava uma dissonância cognitiva se ele ainda mantivesse uma visão puramente negativa do mesmo. Era mais fácil para sua mente resolver essa dissonância ajustando seus sentimentos em relação a Franklin de uma forma mais positiva. Em essência, a pessoa que faz o favor inconscientemente racionaliza sua ação, pensando algo como: eu ajudei essa pessoa. Por que eu faria isso se não gostasse um pouco dela ou se não a considerasse digna de minha ajuda? Esse processo sutil de autojustificação planta a semente de uma afeição crescente. A história de Franklin e seu rival ilustra poderosamente como um pedido estratégico pode ser mais eficaz para conquistar a simpatia do que a própria oferta de um favor. No próximo capítulo, exploraremos a fundo os mecanismos psicológicos que explicam esse fenômeno intrigante, desvendando a ciência por trás do efeito Benjamin Franklin. A psicologia por trás do efeito. A aparente contradição do efeito Benjamin Franklin, conquistar a simpatia pedindo um favor em vez de oferecê-lo, reside em mecanismos psicológicos profundos que moldam nossas percepções e sentimentos em relação aos outros. Compreender esses fundamentos é crucial para aplicar o efeito de forma consciente e eficaz. A dissonância cognitiva. No cerne da explicação para o efeito Benjamin Franklin está o conceito de dissonância cognitiva, proposto pelo psicólogo Leon Festinger. Essa teoria postula que experimentamos desconforto mental quando mantemos duas ou mais crenças, ideias ou valores que são conflitantes entre si, ou quando nosso comportamento entra em conflito com nossas crenças. Esse desconforto nos motiva a reduzir a dissonância, alterando uma ou mais das atitudes, crenças ou comportamentos conflitantes. No contexto do efeito Benjamin Franklin, a dissonância surge quando alguém que nutre sentimentos neutros ou até negativos em relação a você concorda em lhe fazer um favor. A ação de ajudar, um comportamento positivo direcionado a você, entra em conflito com o sentimento inicial de indiferença ou antipatia. Para resolver essa dissonância, a pessoa pode inconscientemente ajustar seu sentimento em relação a você, tornando-o mais positivo e alinhado com a ação de ajuda. Em outras palavras, é mais fácil mudar a forma como se sente sobre você do que admitir que fez um favor para alguém de quem não gosta. A justificativa do comportamento. A necessidade de justificar nossas ações desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando nos engajamos em um comportamento, nosso cérebro busca razões para explicar essa ação, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Se uma pessoa faz um favor para você, ela naturalmente procurará uma justificativa para esse comportamento. Se a pessoa não tem uma razão óbvia e externa para ajudá-lo, como uma obrigação profissional ou um forte laço pré-existente, uma justificativa interna pode surgir. Eu ajudei essa pessoa porque eu a considero alguém que merece minha ajuda, ou, em um nível mais sutil, porque eu gosto dela o suficiente para investir meu tempo, recursos. Essa autojustificativa internaliza um sentimento mais positivo em relação a você. A autopercepção. A teoria da autopercepção, desenvolvida por Daryl Bem, oferece outra perspectiva para entender o efeito Benjamin Franklin. Essa teoria sugere que, em certas circunstâncias, inferimos nossos próprios sentimentos e atitudes observando nosso comportamento, da mesma forma que observamos o comportamento dos outros para entender seus sentimentos. Aplicado ao nosso contexto, se uma pessoa se vê ajudando você, especialmente se não houver uma pressão externa óbvia para fazê-lo, ela pode inferir que deve ter algum sentimento positivo em relação a você. Eu estou agindo de forma amigável ao ajudar essa pessoa, então devo me sentir amigável em relação a ela. A ação precede o sentimento, e o sentimento é inferido da ação. O poder da pequena ajuda. É importante notar que o efeito Benjamin Franklin tende a ser mais eficaz com favores pequenos e não onerosos. Pedidos excessivamente grandes ou que causem grande inconveniente podem gerar ressentimento em vez de afeição. Um pequeno favor permite que a pessoa haja sem sentir um grande sacrifício, tornando mais fácil a justificação positiva do comportamento.
Além disso, um pedido modesto é mais propenso a ser atendido inicialmente. Uma vez que a pessoa concorda em ajudar, mesmo que seja de forma trivial, o mecanismo da dissonância cognitiva e da autopercepção pode começar a operar. Favores pequenos também abrem a porta para interações futuras, permitindo que laços se fortaleçam gradualmente. Em resumo, o efeito Benjamin Franklin se ancora em nossa necessidade psicológica de manter a coerência entre nossas ações e nossos sentimentos. Ao pedir um pequeno favor, você sutilmente incentiva a outra pessoa a justificar sua ajuda, o que pode levar a uma internalização de sentimentos mais positivos em relação a você. Compreender esses mecanismos psicológicos nos capacita a utilizar essa estratégia de forma consciente e ética para construir conexões mais fortes e genuínas. No próximo capítulo, exploraremos como essa fascinante dinâmica pode ser aplicada em diversas situações do nosso dia a dia. O efeito Benjamin Franklin em ação. Aplicações no dia a dia. A beleza do efeito Benjamin Franklin reside em sua aplicabilidade surpreendentemente ampla. Longe de ser uma mera curiosidade histórica, essa dinâmica psicológica pode ser uma ferramenta poderosa para construir conexões mais fortes e positivas em diversas áreas da nossa vida. Vamos explorar algumas aplicações práticas. Construindo relacionamentos pessoais. Amizades. Formar e aprofundar laços de amizade muitas vezes envolve um equilíbrio entre dar e receber. O efeito Benjamin Franklin pode ser sutilmente integrado nesse processo. Em vez de sempre ser o único a oferecer ajuda, peça ocasionalmente uma recomendação de um bom livro, um conselho sobre um pequeno dilema pessoal ou uma ajuda prática com algo simples, como carregar algumas caixas. Isso permite que a outra pessoa invista na relação através da ajuda, o que pode fortalecer seus sentimentos positivos em relação a você. Romance. No campo dos relacionamentos românticos, a dinâmica de pedir e fazer favores também é importante. Pedir uma opinião sobre algo pessoal que você está considerando, solicitar ajuda com uma tarefa que você sabe que a pessoa tem habilidade ou conhecimento, ou até mesmo convidá-la para uma atividade em que você precisa de uma segunda opinião, pode criar uma conexão mais profunda do que apenas ser o provedor constante de favores. Lembre-se que a autenticidade e o agradecimento sincero são cruciais. Família. Dentro da dinâmica familiar, pedir pequenos favores pode fomentar um senso de colaboração e proximidade. Solicitar a opinião de um membro da família sobre uma decisão, pedir ajuda com uma tarefa doméstica ou simplesmente pedir um conselho sobre algo que está te incomodando pode fortalecer os laços e fazer com que a pessoa se sinta valorizada e importante para você. No ambiente profissional. Com colegas. Em um ambiente de trabalho colaborativo, o efeito Benjamin Franklin pode ser uma ferramenta eficaz para construir um bom relacionamento com seus colegas. Em vez de apenas oferecer sua ajuda, peça feedback sobre um projeto em que você está trabalhando, solicite ajuda para entender um processo complexo ou busque orientação em uma área de especialidade de um colega. Isso não apenas te ajuda a realizar seu trabalho, mas também faz com que o colega se sinta valorizado por sua expertise, potencialmente melhorando a dinâmica entre vocês. Com superiores. Construir um bom relacionamento com seus superiores é fundamental para o sucesso profissional. Pedir conselho sobre uma decisão importante, solicitar ajuda para entender melhor as expectativas da liderança ou pedir orientação sobre como abordar um desafio demonstra que você valoriza a experiência e o julgamento deles. Isso pode criar uma conexão mais forte do que apenas executar tarefas sem buscar interação. Com clientes, mesmo nas relações comerciais, o efeito Benjamin Franklin pode ter aplicações sutis. Pedir a opinião de um cliente sobre um novo produto ou serviço em fase de desenvolvimento, ou solicitar um feedback detalhado sobre sua experiência, pode fazer com que o cliente se sinta valorizado e ouvido, fortalecendo a lealdade e a conexão com a sua marca. Em interações sociais. Novas conexões. Ao conhecer pessoas novas, pedir uma recomendação local, um bom café, um lugar interessante para visitar, uma dica sobre um hobby que a pessoa pratica ou uma breve informação sobre algo que ela mencionou pode ser uma excelente maneira de iniciar uma conversa e criar um ponto de contato. Isso demonstra interesse na pessoa e em seu conhecimento, abrindo caminho para uma interação mais profunda.
Resolvendo conflitos. Em situações tensas ou de conflito, pedir uma pequena ajuda para sair da situação imediata pode, surpreendentemente, mudar a dinâmica. Por exemplo, pedir um copo d'água ou solicitar a opinião da pessoa sobre um aspecto tangencial da questão pode quebrar o ciclo negativo e abrir espaço para uma comunicação mais construtiva. Construindo comunidades. Em grupos ou comunidades, pedir pequenos favores ou solicitar a participação em tarefas simples pode aumentar o senso de pertencimento e a coesão do grupo. As pessoas que contribuem, mesmo que de forma modesta, tendem a se sentir mais conectadas e engajadas com o grupo. É crucial lembrar que a aplicação do efeito Benjamin Franklin deve ser genuína e ética. O objetivo não é manipular as pessoas, mas sim criar oportunidades para que elas invistam um pouco de si em você através da ajuda, o que pode naturalmente levar a um aumento da afeição e da conexão. No próximo capítulo, exploraremos as melhores práticas para aplicar esse efeito de forma eficaz, garantindo que seus pedidos sejam bem recebidos e produzam os resultados desejados. Como podemos aplicar o efeito Benjamin Franklin de forma eficaz? A sutileza do efeito Benjamin Franklin reside tanto na sua psicologia quanto na sua aplicação prática. Para colher os benefícios dessa estratégia sem parecer manipulador ou inconveniente, é fundamental abordar os pedidos de forma estratégica e com genuíno apreço. Este capítulo oferece um guia para aplicar o efeito de maneira eficaz no seu dia a dia. O pedido ideal. A formulação do pedido é crucial para o sucesso do efeito Benjamin Franklin. Um pedido bem elaborado aumenta a probabilidade de ser atendido e maximiza o potencial de gerar um sentimento positivo na outra pessoa. Seja específico. Evite pedidos vagos ou genéricos. Seja claro sobre o que você precisa. Em vez de dizer, você pode me ajudar com algo, diga, você poderia me dar sua opinião sobre esta seção do relatório até amanhã? A especificidade facilita a ação da outra pessoa e demonstra que você pensou no que precisa. Seja razoável. O favor solicitado deve ser algo que a pessoa possa fazer sem grande esforço ou inconveniente. Pedidos excessivamente demorados, complexos ou que exijam recursos significativos podem gerar resistência e ter o efeito oposto ao desejado. Comece pequeno. Mostre apreço antecipadamente, sutilmente, ao fazer o pedido. Demonstre que você valoriza a expertise ou a capacidade da pessoa em te ajudar. Por exemplo, sei que você tem muita experiência com apresentações, então sua opinião sobre esta parte seria muito valiosa para mim. Isso lisonjeia e aumenta a probabilidade de um retorno positivo. Escolha a pessoa certa. Considere a disponibilidade, as habilidades e a relação que você já tem com a pessoa ao fazer o pedido. Alguém que já demonstra uma disposição a ajudar ou que possui o conhecimento específico que você busca é uma escolha mais estratégica. Contextualize o pedido, brevemente. Explique brevemente por que você está fazendo esse pedido e como a ajuda da pessoa seria valiosa. Isso ajuda a pessoa a entender a importância do seu pedido e a se sentir mais engajada em ajudar. A arte do agradecimento. A gratidão é um componente essencial para solidificar o efeito positivo do pedido. Um agradecimento sincero e específico reforça a ideia de que a ajuda da pessoa foi valiosa e apreciada. Seja imediato, agradeça assim que o favor for concedido. Muito obrigado, imediato demonstra sua apreciação. Seja específico no agradecimento. Mencione o que exatamente na ajuda da pessoa foi útil. Em vez de um simples obrigado, diga, obrigado por me ajudar a revisar o relatório. Seus comentários sobre a sessão introdutória foram muito úteis e me deram uma nova perspectiva. Mostre o impacto da ajuda. Se possível, mencione como a ajuda da pessoa fez a diferença. Graças à sua sugestão, consegui abordar aquele ponto de forma muito mais clara na apresentação. Um acompanhamento pode ser valioso, dependendo da natureza do favor. Um breve acompanhamento posterior para mostrar o resultado da ajuda pode fortalecer ainda mais a conexão. A reciprocidade sutil. Embora o foco do efeito Benjamin Franklin seja o ato de pedir um favor, estar aberto a retribuir no futuro é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e equilibrados a longo prazo. Esteja atento às oportunidades de ajudar.
Preste atenção às necessidades da pessoa que te ajudou e esteja disposto a oferecer sua ajuda quando apropriado. A reciprocidade não precisa ser imediata ou direta. Não se sinta obrigado a retribuir o mesmo favor imediatamente. Uma ajuda diferente, um conselho ou um pequeno gesto de gentileza podem ser igualmente eficazes para demonstrar que você valoriza a relação. A intenção conta. O importante é que a outra pessoa perceba que a relação é de mão dupla e que você também está disposto a contribuir. Evitando armadilhas. A aplicação inadequada do efeito Benjamin Franklin pode ter consequências negativas. É importante estar ciente de algumas armadilhas a serem evitadas. Pedidos excessivos. Bombardear as pessoas com pedidos constantes pode levá-las a sentir que você está se aproveitando delas, anulando qualquer efeito positivo. Favores muito grandes ou inconvenientes. Pedir favores que exigem um esforço significativo ou que causem transtorno pode gerar ressentimento em vez de afeição. Falta de agradecimento. Não expressar gratidão genuína fará com que a pessoa se sinta desvalorizada e menos propensa a ajudar no futuro. Motivações egoístas óbvias. Se o seu pedido parecer puramente manipulador ou com um objetivo egoísta claro, a pessoa pode perceber suas intenções e o efeito desejado não se concretizará. Não estar disposto a retribuir. Uma relação baseada apenas em você pedindo favores não é sustentável e pode levar a um desequilíbrio e ressentimento. Aplicar o efeito Benjamin Franklin com sucesso requer sensibilidade, autenticidade e um foco genuíno na construção de uma conexão positiva com a outra pessoa. Ao fazer pedidos ponderados, expressar gratidão sincera e estar aberto à reciprocidade, você pode transformar simples favores em pontes para relacionamentos mais fortes e significativos. No próximo e último capítulo, exploraremos como o efeito Benjamin Franklin pode ser um ponto de partida para a construção de relacionamentos genuínos e duradouros. Estudo de caso. A ascensão de Ana na equipe de marketing através do efeito Benjamin Franklin. Ana ingressou recentemente na equipe de marketing de uma startup de tecnologia em rápido crescimento. Apesar de suas qualificações e entusiasmo, ela se sentia um pouco deslocada em meio a colegas mais experientes e já bem integrados. Ana percebeu que construir relacionamentos sólidos dentro da equipe seria crucial para seu sucesso e para a efetiva colaboração em projetos futuros. O desafio. Ana identificou que alguns membros da equipe, em particular o líder de projeto sênior, Ricardo, pareciam um pouco reservados e menos abertos a interações com os recém-chegados. Ricardo era conhecido por sua expertise e por ser um profissional muito focado, mas também por ser um tanto inacessível. Ana via a aprovação e a colaboração de Ricardo como essenciais para suas ideias serem consideradas e implementadas. A estratégia, aplicação consciente do efeito Benjamin Franklin. Em vez de tentar impressionar Ricardo com suas ideias logo de cara ou oferecer ajuda em projetos nos quais ainda não se sentia totalmente confiante, Ana decidiu aplicar o efeito Benjamin Franklin de forma estratégica e gradual. Ações implementadas. Pedido de conselho específico. Durante uma discussão informal sobre uma nova campanha de mídia social, Ana notou que Ricardo mencionou brevemente sua experiência anterior com uma estratégia similar. Alguns dias depois, Ana abordou Ricardo individualmente. Ricardo, lembro que você mencionou ter trabalhado em uma campanha de mídia social com foco em engajamento há alguns anos. Estou explorando algumas ideias para nossa próxima campanha e fiquei curiosa sobre um aspecto específico que você mencionou. Você teria alguns minutos para compartilhar sua perspectiva sobre como vocês abordaram a questão do conteúdo gerado pelo usuário naquela época? Análise. Ana fez um pedido específico, mostrando que valorizava a experiência de Ricardo e buscando um conselho direcionado. O pedido era razoável em termos de tempo e esforço. Solicitação de ajuda com uma ferramenta. Em um projeto subsequente, Ana estava tendo dificuldades com uma ferramenta de análise de dados que Ricardo dominava. Em vez de pedir ajuda a um colega mais júnior, Ana se dirigiu a Ricardo. Ricardo, estou tentando gerar um relatório específico nesta ferramenta de análise, mas estou me deparando com algumas dificuldades na configuração dos filtros. Sei que você tem muita familiaridade com ela. Você se importaria de me mostrar rapidamente como configurar isso corretamente? Seria de grande ajuda para eu conseguir avançar com essa parte do projeto. Análise. Ana pediu uma ajuda prática e específica em uma área onde Ricardo tinha expertise reconhecida. O pedido era direto e demonstrava que Ana confiava na habilidade de Ricardo.
Pedido de opinião sobre uma ideia inicial. Após algumas semanas de interações mais frequentes e positivas, Ana se sentiu mais à vontade para compartilhar uma ideia inicial para uma nova iniciativa de conteúdo. Em vez de apresentar a ideia já totalmente formada, ela buscou a opinião de Ricardo em um estágio inicial. Ricardo, estou começando a esboçar algumas ideias para uma nova série de conteúdo de vídeo. Tenho uma linha de pensamento inicial, mas como você tem uma visão estratégica muito apurada sobre o público-alvo, eu gostaria de saber sua opinião inicial sobre essa abordagem antes de eu me aprofundar muito. Você teria um momento para dar uma olhada nesse breve resumo? Análise. Ana pediu a opinião de Ricardo em um estágio inicial, mostrando que valorizava seu pensamento estratégico e o envolvia no processo criativo desde o início. Resultados observados. Ao longo de algumas semanas, Ana observou uma mudança gradual no comportamento de Ricardo em relação a ela. Maior abertura e cordialidade. Ricardo começou a cumprimentar Ana de forma mais calorosa e a iniciar conversas informais. Disposição para ajudar. Ricardo atendeu prontamente aos pedidos de Ana, oferecendo explicações detalhadas e dicas úteis. Reconhecimento das ideias de Ana. Quando Ana finalmente apresentou suas próprias ideias, Ricardo se mostrou mais receptivo e disposto a considerá-las seriamente. Ele até ofereceu sugestões construtivas em vez de críticas diretas. Colaboração em projetos. Ricardo começou a incluir Ana em discussões estratégicas e a convidá-la para colaborar em projetos importantes. Mentoria informal. Em algumas ocasiões, Ricardo ofereceu conselhos de carreira e compartilhou insights sobre a cultura da empresa, algo que ele não havia feito inicialmente. Análise do estudo de caso. A ascensão de Ana na equipe e a melhora significativa em seu relacionamento com Ricardo podem ser atribuídas, em parte, à aplicação consciente do efeito Benjamin Franklin. Ao pedir pequenos favores e conselhos específicos, Ana permitiu que Ricardo investisse um pouco de seu tempo e expertise em ajudá-la. Esse ato de ajuda, de acordo com a teoria da dissonância cognitiva e da autopercepção, levou Ricardo a justificar seu comportamento desenvolvendo sentimentos mais positivos em relação a Ana. Além disso, a abordagem de Ana demonstrou respeito pela experiência de Ricardo e o envolveu de forma não ameaçadora. Ao invés de tentar competir ou impressionar, ela buscou sua orientação, o que pode ter lisonjeado Ricardo e o feito se sentir valorizado. Conclusão. Este estudo de caso ilustra o poder prático do efeito Benjamin Franklin no ambiente profissional. A estratégia de Ana de pedir favores e conselhos de forma inteligente e genuína não apenas a ajudou a obter a informação e o apoio de que precisava, mas também construiu uma ponte de conexão com um membro influente da equipe. A mudança no comportamento de Ricardo demonstra como um pedido bem colocado pode influenciar positivamente a percepção e os sentimentos de alguém, abrindo caminho para a colaboração, mentoria e, em última análise, para o sucesso profissional. A história de Ana serve como um exemplo inspirador de como a sutileza da psicologia humana pode ser utilizada para construir relacionamentos eficazes e alcançar objetivos.